Resenha do filme Malu. Na revista Piauí, número 219, de dezembro de 2024, tem publicado um relato do processo de criação da obra de estreia do cineasta Pedro Freire, como roteirista e diretor do filme Malu. Na revista, Pedro Freire narra os 5 anos das várias versões do roteiro reescrito até transformar em ficção suas memórias sobre sua própria mãe, a atriz Malu Rocha, de 1947 a 2013, que brilhou nos palcos do Brasil a partir da década de 1970. Malu Rocha fez sua estreia nos palcos em 1969, no Teatro Oficina, com a peça Dom Juan, de Molière, dirigida por Fernando Peixoto, tendo Gianfrancesco Guarnieri no papel título. O espetáculo seguia ali a diretiva de José Celso Martinez Correia. No mesmo ano, atuou no musical Hair, dirigido por Ademar Guerra. Em 1971, foi dirigida por Plínio Marcos, na primeira experiência profissional do dramaturgo como diretor de teatro. Em 1972, encenou no Rio de Janeiro, dirigida por Flávio Rangel. Em 1979, ao lado do ator Gerson Capri, à época seu companheiro, fundou a companhia de teatro Viagem Produções Artísticas, com a qual montou um repertório que aliava o teatro político ao humor. Com a primeira produção, sob os siglos da Discoteque, de Plínio Marcos, circulou por São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Encenando outras peças, viajaram por mais de 100 cidades do interior do Brasil. Nos anos 1980, ao lado de Gianfrancesco Guarnieri e Gerson Capri, atuou na primeira montagem da peça Pegue e Não Pague, em 1982, substituindo a atriz Beth Mendes. No cinema, apareceu fazendo papéis pequenos, mas na TV, Malu Rocha fez diversas novelas, entre as quais fez a novela Pecado Capital, em 1975, e participações em Paraíso Tropical, em 2007, e Sete Pecados, em 2008, na Rede Globo. Em 2002, atuou no espetáculo A Mancha Roxa, de Plínio Marcos, quando contracenou pela primeira vez com sua filha, Isadora Ferriti. Em 2010, Malu Rocha encenou sua última peça, O Interrogatório. O espetáculo narra o julgamento de Frankfurt, o qual condenou nazistas pelos crimes de Auschwitz, e foi definido como vigília cênica pelo grupo carioca Centro de Investigação Teatral, tendo sido apresentado em formato de 24, 12 e 6 horas de duração. Quando Malu soube do diagnóstico de sua doença fatal, cujo nome popular é Vaca Louca, às gargalhadas falou para a filha: "Eu sou a Vaca Louca. Temos que lidar com isso e temos pouco tempo." Malu faleceu em 7 de junho de 2013, aos 65 anos, por complicações em decorrência do mal de Prion, doença neurodegenerativa rara e fatal que atinge o cérebro. Seu velório foi realizado no Teatro Oficina, como uma festa com cantorias, danças, vinho e maconha. O pai do autor, o famoso ator Gerson Capri, da Globo, estava há 20 anos sem conversar com sua mãe. Mas apareceu no velório, conversou com ela, deu uma tragada num baseado e soprou a fumaça suavemente sobre o rosto de Malu. Nada disso aparece no filme, que acaba antes da morte da atriz. Mas Pedro Freire conta, na reportagem da revista Piauí, que este foi para ele um momento sublime de reconciliação de seus pais.
Revela também que foi no meio desse velório catártico que imaginou pela primeira vez fazer um filme sobre sua mãe e chamá-lo simplesmente Malu. Segundo depoimentos de familiares, o sobrenome artístico de Rocha, de Malu, foi escolhido por Malu por identificação e em homenagem ao cineasta Glauber Rocha. Malu Rocha deixou 2 filhos, a atriz Isadora Ferriti, filha do casamento com o ator Zanoni Ferriti, e o cineasta Pedro Freire, filho do casamento com o ator Gerson Capri. Em 2021, finalmente ganhou um edital da Rio Filmes. A filmagem começou depois da eleição do Lula em 2022. E em 2024 nasceu o filme Malu, baseado nos últimos anos de vida da atriz e dirigido por seu filho Pedro Freire. O filme estreou internacionalmente no Festival de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos, e ganhou 4 prêmios no Festival Internacional do Rio de Janeiro, entre eles o de melhor atriz para Yara de Novaes e o de melhor filme. Malu é um filme de drama brasileiro de 2024 dirigido e que é livremente inspirado na vida da atriz Malu Rocha, mãe do diretor, interpretada por Yara de Novaes, e aborda a relação repleta de idas e vindas entre uma família formada por 3 mulheres de gerações diferentes. Conta ainda com as atuações de Carol Duarte no papel da filha e Joana Carneiro da Cunha no papel de mãe da Malu. O autor Pedro Freire decidiu amalgamar-se na personagem de sua irmã Isadora no roteiro, a memória de ambos como um único personagem e abordar o momento mais difícil da vida de sua mãe. Ele voltava de uma longa estadia de estudos de cinema em Madrid e em Cuba e se deparou com uma atriz ativista desempregada e morando numa casa caindo aos pedaços, cheia de goteiras, na favela do Pontal, no Rio. Malu foi obrigada a dividir essa casa com a mãe dela, que era uma senhora extremamente conservadora e racista. As duas mantinham uma relação bastante conflituosa. Malu passava da depressão à euforia ao contar sobre seus projetos de construir um centro cultural na casa, com um teatro de bolso na laje cheia de infiltrações. Mas Pedro quer acessar no seu roteiro o lado deslumbrante, o brilho nos olhos de uma mulher insubmissa, apaixonada pela vida, pela arte, pela política, pelas relações humanas. A visão de mundo hippie e contestatória de Malu, de que era importante batalhar contra a geração anterior, que tendia sempre a aprisionar as pessoas em dogmas estúpidos. Para isso, o Pedro buscou entrevista com os amigos de sua mãe e também buscou as memórias do seu pai, que fora apaixonado e transformado por 12 anos de um casamento com muita parceria íntima e artística. Camadas que vão se sobrepondo nas versões seguintes do roteiro em cima desses 3 personagens, Malu, sua mãe Lili e sua filha Joana. Entre aquelas 3 mulheres há uma transmissão de traumas profundos que se contaminam reciprocamente. Esta particularidade do autor buscar os depoimentos de outras pessoas sobre sua mãe, vista de fora, é que me motivou a ver o filme. Está disponível completo no YouTube e me inspirou a escrever essa resenha. Isso porque eu também fiz esse procedimento para escrever um livro sobre a minha mãe, ouvindo e gravando em vídeo, ao longo de vários anos, as memórias dos meus irmãos e da minha própria mãe, enquanto ela ainda mantinha sua lucidez e memória invejável. Escrevi o livro 100 anos de assombração, Ouço Vozes do Passado, que foi concluído antes dela falecer, aos 94 anos, em 2019, e publicado em 2022.
Malu é um filme de baixo orçamento, filmado em apenas 3 semanas. Isadora fala que após ver várias vezes o filme, valeu mais para ela do que os muitos anos de terapia, que pôde se reconectar com sua mãe. E o Pedro conclui na entrevista dizendo que após o filme, Malu pôde conseguir sentir. Ele conseguiu sentir por sua mãe e também por sua avó um carinho enorme que durante décadas tinha bloqueado. Ambos os filhos de Malu reconhecem que a realização do filme foi um processo de autocura dos seus traumas familiares. No final do filme, com o agravamento de sua doença mental, a filha Joana promete cuidar dela até o seu último baseado, mas que vai ter que ser em São Paulo. Na viagem de carro, deixando o Rio de Janeiro, Malu reclama para sua jovem filha, que tenta ajudá-la nos estertores dos seus delírios bipolares, se queixando que a nova geração não pode deixar que aqueles escrotos percam a vergonha de serem canalhas. Depois pondera: mas talvez seja assim mesmo. Uma geração faz a revolução e a outra vem, para e avalia. Talvez este seja o jogo. Mas não é possível que a gente perca aquele colorido que a minha geração trouxe. Que aquela liberdade que a gente conquistou não vai acontecer mais. Eu acredito que vai vir uma outra geração que não é essa de vocês, que só querem saber de trabalhar, ganhar dinheiro e ter tudo certinho. Uma nova geração que vai esculhambar com essa caretice toda. Quem sabe meus netos vão fazer bagunças de novo. Sobe a música Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio, de 1973, e os créditos do filme baseado na vida da atriz Malu Rocha.